Estamos no Santuário Nacional de Aparecida, maior templo mariano do Brasil. Em meio a milhares de devotos, encontramos a jovem Bianca, 15 anos, curada 2 vezes de câncer, veio de Envinhema, no Mato Grosso do Sul, agradecer a Nossa Senhora todos os milagres já alcançados e o maravilhoso tratamento recebido no Hospital do Câncer de Barretos. Eu tive que me amadurecer muito lá dentro, né? Porque eu até falo assim que eu não tive infância, né? Porque a época que uma criança brinca mais é nessa faixa etária, né? Dos 3 anos em diante, e depois já vai para a escola. E eu cresci dentro do hospital. No primeiro tratamento eu fiz 16 quimioterapias e 25 radioterapias. E foi bem complicado de ter certeza que era o sarcoma de Ewing na minha coluna, porque primeiro que eu sou oriental, o oriental não dá o tipo de câncer que dá em mim, na localização que dá, geralmente dá em outras regiões do corpo e pela idade, que esse tipo de câncer dá mais em adolescente. Eu tinha apenas 3 anos e meio de idade. Ela era um doce, né, como ela é até hoje, mas era uma pequenininha de cabelinho Chanel que chegou com toda aquela graça, com tudo, sem noção do que estava acontecendo. Na parte da internação da UTI tem uma capela. E todo dia que toda hora que meu pai entrava para revisar com a minha mãe, ele entrava nessa capela, rezava um terço tanto para sair quanto para entrar. E entre essas orações, ele viu um grau de luz muito forte vindo na direção dele. E aí ele teve certeza que fosse Nossa Senhora Aparecida, só que ele deixou aquilo só para ele, porque ele também é muito devoto, a minha família inteira é devota dela. E aí passaram alguns dias, eu comecei a me recuperar, algo assim inexplicavelmente. A fé, ela faz parte do nosso dia a dia, né? A gente tem que ver o paciente, a família, em todos os aspectos, né? O domínio, não só o físico, que é o que a gente trata no dia a dia, mas o psicológico, o social e o espiritual. E acho que dentro do espiritual, a religiosidade é uma das maiores armas que a gente tem aqui, que a gente vê no dia a dia, para o enfrentamento de uma doença tão grave. Aos 5 anos, Bianca estava totalmente curada, mas o destino quis testar a pequena guerreira novamente. Aos 8 anos, uma nova batalha começou. Eu sabia que eu tinha que parar de estudar, que meu cabelo ia cair. Eu não estava preocupada com o tempo que eu ia ficar em tratamento, com as quimioterapias, com o sofrimento, mas sim de estar longe da minha família, porque eu sabia que eu teria que morar em Barretos de novo. E foi então que meu pai, assim que me deu essa notícia, ele me deu uma imagem da Nossa Senhora Aparecida. E aí eu senti uma mão passando sobre a minha perna, bem naquele local onde estava duro, e eu fiquei muito assustada. Eu falei assim, pai, passou uma mão na minha perna e eu tô com muito medo. Ele falou assim, pode ter certeza que é Nossa Senhora Aparecida. No processo de um tratamento, todo mundo sabe que a medicina é fundamental, é muito importante. Mas nessa hora de dor, de sofrimento, de angústia para muitas famílias e muitos pacientes, é aqui, na capela, onde as pessoas encontram o conforto e a fé necessária para continuar essa batalha. Padre Túlio, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer. Padre, em que situações assim normalmente as pessoas costumam procurar aqui a capela do hospital ou procurar uma ajuda da figura do padre? Como que o senhor pode partilhar isso com a gente? Então, eu falo, aqui no Hospital de Amor de Barretos, nós temos uma grande alegria, que é a questão de termos uma capela dentro do hospital, que favorece esse encontro do paciente com a sua fé. Os médicos não davam mais chance para mim sobreviver. Eles falaram assim para os meus pais que tudo que tinha que ser feito já era feito.
Porque se eles me levassem para uma sala de cirurgia para fazer essa reconstrução dos meus órgãos, eu não resistiria só pelo fato de eu tomar anestesia. Que a religiosidade da família, a fé, né, ajuda no dia a dia, em cada momento que a gente fala assim, confia, fica tranquilo, vai ficar tudo bem. Só que no dia a dia, às vezes, né, eu faço uma quimioterapia que é para ficar bem, mas naquele dia ela ficou mal, né? Então você precisa ter muita fé, acreditar muito para passar por tudo isso e conseguir enxergar que lá na frente vai ficar tudo bem. Às vezes as pessoas acham que lá é um lugar assim, muito forte, né? Quando fala desse lugar, eu me recordo de várias coisas boas, de às vezes as enfermeiras chegarem e não somente ir lá e aplicar o medicamento em você, sabe? Ir lá e fazer somente o necessário. Mas chegar e conversar, como eu era criança, elas brincavam comigo, sabe? Assim, me distraía como se fosse parte da minha família, que a gente nunca se conheceu, nunca se viu antes, mas que elas me acolhiam de um jeito. Todas as funcionárias do hospital, seja médico, enfermeiro, auxiliar de limpeza, qualquer pessoa dentro do hospital trata você como se você fosse da família. Tratar quem mais precisa, e quando eu digo quem mais precisa, não é assim, não é necessariamente o paciente mais carente de recursos. É quem mais precisa porque a doença é mais agressiva, é porque cada doença é importante para quem está passando por aquilo. Então a gente tem muito orgulho disso, de saber que a gente pode trabalhar com dignidade, a gente pode oferecer o que há de melhor ou mais próximo do melhor para os nossos pacientes, sem precisar ficar preocupando em que lugar nós vamos trabalhar, em que lugar a gente tem que ir, se o paciente pode ou não pode receber ou não receber determinada medicação ou usar determinado equipamento. Eu acho que ver cada criança que chega aqui, tratar de forma digna, com todos os equipamentos que precisa, com todos os testes genéticos que precisa, com todas as medicações, sejam elas pagas pelo SUS ou elas importadas, é como eu estivesse num país do primeiro mundo. Então, é tratar quem mais precisa com todo o recurso disponível, sem nenhuma restrição. Eu nunca precisei pedir nada aqui, nenhuma autorização para poder, por exemplo, um procedimento de alto custo para paciente. Desde que esse procedimento seja necessário, eu estou completamente autorizada a fazer. Então, eu acho que quando a gente começa a fazer uma faculdade de medicina, lá dentro o ideal de todos nós é esse, né? É poder fazer realmente o melhor para o próximo. Aquele tratamento que eu indicaria para o meu pai, para minha mãe, para meus irmãos, eu indico para o meu paciente. A minha missão aqui dentro eu sei que está resguardada. Eu sei que quando eu durmo à noite, quando eu deito à noite no travesseiro, eu estou com a minha consciência completamente tranquila. Eu sei que naquele dia eu atendi todo mundo da maneira que eu precisava atender, com toda a qualidade, com todo o respeito, com toda a humanização, né? Que eu fiz o que eu precisava fazer. Atendimento de primeiro mundo, acolhimento a famílias de todo o país. No Hospital do Câncer de Barretos, o atendimento é 100% de graça. Por aqui os pacientes são tão bem atendidos que até de nome o hospital mudou. Agora é Hospital de Amor. Diferentemente de alguns serviços, se tiver a mínima suspeita de que é câncer, a gente já aceita, para não haver atraso e não exigir que os colegas de centros menores, cidades pequenininhas, fiquem atrasando meses, semanas para conseguir um exame. Toda vez que tiver uma suspeita, o médico da origem liga para a gente ou manda documentos e a gente já aceita. Quando elas chegam aqui, a gente garante a moradia e albergues, seja ainda na fase que está na suspeita ou seja depois que confirmou que tem que ficar morando aqui. No início foram 20 quartos que foram erguidos para que essas pessoas pudessem ter um lugar para passar a noite, principalmente tomar um café, né?
E aí, pela necessidade das pessoas que chegavam, isso foi aumentando. Então hoje nós temos 4 pavilhões aqui no alojamento e de 20 quartos passamos para 116 quartos hoje. Numa média por mês, de umas 8.000 pessoas passam aqui pelo alojamento. Todo o processo ele é feito através do serviço social do hospital. Então as famílias que vêm não precisam pagar o tratamento e têm garantido a moradia. E o alimento nessas moradias ele é oferecido também pela Fundação. Então a gente cuida, a gente convive, a gente brinca, a gente chora junto. Então a gente vira realmente uma grande família. Acho que a prática do amor, para mim, é o que mais eu percebo, é o que eu mais respiro aqui dentro dessa instituição. Eu acho que a gente tem condições aqui de resolver qualquer situação, por mais grave que ela seja ou por mais técnica que ela precise ser, com super especialistas. Hoje, todo paciente que chega no hospital, tanto aqui no infantil quanto no hospital adulto, ele chega acompanhado de uma família e ambos numa situação de ansiedade. Eu acho que antes de sofrimento, de angústia, o que a psicologia acompanha no primeiro momento é um quadro de ansiedade, pela novidade da doença, pela novidade do tratamento, pelas questões emocionais que isso está sendo gerado nesse início de tratamento. O que a gente faz aqui no hospital é que pelo menos o paciente passe um contato com a psicologia, pelo menos a gente conseguir avaliar para ver se vai ter uma demanda para esse atendimento. Tem pacientes que encaram numa boa e não precisam, passam por uma avaliação e seguem o tratamento. E tem pacientes que ficam com a gente até o final do tratamento. A gente vê, acho que no primeiro momento, muito estresse, famílias que chegam mesmo desesperadas e aos poucos eu acho que a gente vai conseguindo, né? Colocá-las como aliado nessa luta que começa aí com um tratamento que não é fácil, muitas vezes, e eu acho que aí depois elas se fortalecem, né? E como eu falei, eu acho que a religiosidade é uma das grandes armas para esse enfrentamento. Então ele vem muito desesperado e muitas vezes é aqui na capela que ele vai encontrar o conforto, a esperança, a confiança, quando ele se apega em Deus. Então são nessas situações que eles acabam vindo procurar o padre, ou até mesmo quando não vem, o próprio padre, eu como padre vou até esses pacientes. Vou dizer para você que essa notícia é uma notícia assim que machuca, né? Apesar que eu já tive câncer de útero em 2002 e eu já tinha passado por esse ciclo, mas eu não esperava que mais tarde ia voltar. E eu cheguei, saí do consultório, minha amiga estava me esperando, me abraçou, choramos nós duas. Existe um grande número de conversões, né? Eu lembro de um senhor que fazia 45 anos que ele não se confessava, né? E quando ele veio para cá se tratar do câncer, ele teve toda uma história, um momento de aproximação com Deus, e ali ele sentiu no coração o desejo de se confessar e voltar a comungar. O que eu aprendi aqui foi ser mais humana. Tem uma coisa muito maior do que toda essa tecnologia envolvida. A espiritualidade, ela favorece o enfrentamento, ela traz para o paciente muita esperança, ele confia, ele acredita, ele se apega em Deus. A gente vê que eles aprendem muito a ressignificar as coisas, a ressignificar a vida, né? Eles conseguem tirar da doença algum ponto positivo para eles levarem adiante para a vida deles. Eu tenho certeza que eu quero ser pediatra oncologista e trabalhar no Hospital de Câncer de Barretos. De cara, assim, o que eu aprendi foi me desacelerar. Eu tive que receber comida na boca, elas tiveram que dar banho em mim. Hoje eu vejo com outro olhar, sabe assim, uma coisa mais tranquila para mim. Hoje eu tomo conta de 2 pacientes daqui do hospital. Faço curativo, faço alimentação, café da manhã, o almoço. Então, assim, eu faço da minha vida uma missão. E falando em missão, lembra da Bianca? Sabe a Luísa Helena que acabou de falar? A Verlange, os médicos. O Hospital do Amor carrega o rosto deles, a esperança de tantos outros que passam por lá.
e transmitem a certeza de que nada somos sem o amor. Pouco temos sem os outros, perdidos estamos se não temos a Deus, e mais fortes poderemos ser com a fé que possamos ter nele. E entre essas e outras, assim, que você parece que você não está no hospital, mas sim, como aqui, a igreja de Nossa Aparecida, como se você estivesse na casa de Deus mesmo. O tratamento é com amor mesmo. Com certeza.